Hi everyone, welcome to another English class. Oi pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Today we're going to talk about seasons of the year. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as estações do ano. And the weather, e o clima. First of all, let's see the seasons. Primeiro vamos ver as estações. So we have 4 seasons in a year. Temos 4 estações no ano. We have autumn, o outono, que também pode ser chamado de fall. No inglês americano a gente chama fall, no inglês britânico geralmente autumn. Then we have winter, que é o inverno, então autumn, outono, winter, inverno. Then we have spring, primavera, and summer, o verão. Now, when are these seasons? Quando é que são essas estações? Em que meses a gente tem cada estação dessas? First of all, we have to know the difference between the Northern Hemisphere and the Southern Hemisphere. Então, primeiro a gente tem que saber a diferença entre o hemisfério norte e o hemisfério sul e saber que quando no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul é verão e vice-versa, né? Então, a gente tem estações que não são sempre iguais no mundo inteiro, né? Vai depender, então, se o país está acima da linha do Equador ou se está abaixo da linha do Equador, certo? So, spring, a primavera. Spring is the season between winter and summer. É a estação do ano que fica entre o winter, o inverno, e o summer, que é o verão. In the northern hemisphere, no hemisfério norte, the spring is in these months. Então, a primavera nesses meses, né? March, April and May. In the Southern Hemisphere, no hemisfério sul, que é onde nós estamos, o Brasil está aqui, né? The Southern Hemisphere. Então, para nós aqui no Brasil, Spring, a primavera, é nesses meses, ó, September, October and November. Summer, o verão. Summer is the season between spring and autumn. Então, o verão é a estação que fica entre a primavera e o outono. E aí, in the Northern Hemisphere, no hemisfério norte, é em June, July and August. In the Southern Hemisphere, December, January and February. Autumn, or fall, então outono. Autumn is the season between summer and winter, é a estação que fica então entre o verão e o inverno. So in the Northern Hemisphere, it's in September, October and November. In the Southern Hemisphere, it's in March, April and May. And finally, winter, o inverno. Winter is the season between autumn and spring. Então, essa é a estação do ano que fica entre o outono e a primavera. In the Northern Hemisphere, it's in December, January and February. In the Southern Hemisphere, it's in June, July and August. When we talk about the seasons, we use the preposition in. Quando a gente fala sobre as estações do ano, a gente usa a preposição in para dizer que é no verão, no inverno, na primavera ou no outono. So, for example, people go to the beach in summer. Ou seja, as pessoas vão à praia no verão, in summer. It rains a lot in winter. Quer dizer que chove muito no inverno. There are many flowers in spring. Tem muitas flores na primavera. Leaves fall from trees in autumn. Então, as folhas caem das árvores no outono. Então, percebam que a gente usou in e a estação do ano em cada uma dessas frases. Now, let's talk about the seasons. Se eu perguntar, what season is it now? A gente poderia responder, it is, e dizer qual é. Por exemplo, it's winter, ou it's spring, it's fall, it's summer. So now in Brazil, we are in October, September, October. So we are in spring, it's spring, right? What's your favorite season? Qual é a sua estação do ano favorita? And why? Por quê? A gente poderia responder, my favorite season is, e aí colocar o nome da nossa estação preferida, and because, né, porque, e dar a nossa razão. Então temos o exemplo aqui, ó, my favorite season is fall, because it's neither too hot nor too cold. Ou seja, a minha estação do ano favorita é o outono, porque não é nem tão quente, nem tão frio. Now let's talk about the weather. Vamos falar sobre o clima. Here we have some vocabulary about this topic. Temos um pouco de vocabulário sobre esse assunto. So we have sun, que é o sol,
And sunny, ensolarado. Cloud, nuvem. Cloudy, nublado. Partly cloudy, parcialmente nublado. Rain, que é a chuva, e rainy, chuvoso. Fog é neblina, né? E fog é com neblina, o nebuloso, né? Snow é a neve e snow é quando o tempo está nevoso, né? Com neve. Storm é tempestade e storm é quando o tempo está com tempestade. Lightning são os raios. Clear sky, o céu limpo. Hail é granizo, né? Quando caem pedras, né? Do céu. E hailing seria chuva de granizo, né? Wind, que é o vento, e aí wind quando está ventoso, né? Ventando. Rainbow, rainbow é o arco-íris. E aqui temos as temperaturas, né? A gente poderia falar que o tempo está hot, warm, cold, freezing. Pela imagem, vocês conseguem perceber que a temperatura aqui é bem quente e aqui é bem frio, congelando, e aqui no meio a gente tem um meio termo, né? Então, hot é quente, warm é morno, cold, frio, e freezing, muito frio, congelante. Now, in this image, the words related to the weather are separated into noun, adjective, and verb with ing. Então, nessa imagem aqui, as palavras referentes ao clima estão separadas em noun, que é substantivo, adjective, que é adjetivo, e verb with ing, que são os verbos com ing. Então, todas as palavrinhas que estão escritas aqui em azul, elas são substantivos. As que estão escritas em laranja, olha, são adjetivos. As que estão escritas em verde são verbos com ing, certo? Então, nós temos aqui, ó, cloud, cloud, nós já vimos que cloud é nuvem, cloud é o tempo nublado, né, um adjetivo. Flood é a enchente. Fog é a neblina, e aí fog nós vimos também, que é o tempo nebuloso, né? Hail é o granizo, né? E hailing é quando está caindo granizo, né? Está chovendo granizo. Hurricane, que é o furacão. Ice é gelo, e aí ice é com gelo. Lightning, que é a tempestade, né, de raios. Rain é chuva, rainy, chuvoso, e raining, chovendo. Rainbow, o arco-íris. Snow, neve. E aí temos aqui snowy, que seria nevoso, né, ou com neve, e snowing, nevando. Storm é a tempestade, e aí stormy com tempestade. Sun, sol, e sunny, ensolarado. Thunder, trovão, e thundery com trovão, né, com trovoadas. Tornado é um tornado. Wind, vento, e aí wind, ventoso, né, com muito vento. E temos aqui novamente as temperaturas, né? Então, heat é calor, e aí hot, quente. Warm, que também é calor, mas é um pouco menos, né? Menos do que heat, tá? Então, warm é como se fosse morninho, né? E warm é morno. Coolness, o frescor. Cool, fresco. Cold, frio. E frio, né? Cold de novo. E freezing, congelante, né? Congelando. So, we usually use it is when we talk about the weather. Então, a gente geralmente usa a expressão it is quando a gente fala sobre o clima. Então, eu poderia dizer, por exemplo, it is sunny. Então, eu uso it is e o adjetivo para descrever como é que está o clima. Então, it's sunny, está ensolarado. It is cloudy, ou it's cloudy, está nublado. It's windy, está ventoso, né? Está ventando muito. It's fog, está nebuloso, tem muita neblina. We use it is and a verb with ing to describe what is happening now, para descrever o que está acontecendo agora com o clima. Então, eu poderia dizer it's raining, está chovendo. It's snowing, está nevando. It's hailing, está caindo granizo, está chovendo granizo. And we can use it is in different tenses. A gente pode usar o it is em tempos diferentes. Então, no presente, a gente usa it is mesmo, né? In the present. You say, it is sunny today. Está ensolarado hoje. Mas se eu estivesse me referindo ao passado, como é que estava o clima no passado? Aí eu diria, então, it was.
Então, eu diria it was sunny yesterday, ou seja, estava ensolarado ontem. Aí no presente a gente viu, né? It is sunny today. Se a gente se referir ao present perfect, né? Para expressar um tempo que começou no passado e continua até agora, poderia dizer it has been sunny all week. Quer dizer que tem estado ensolarado, ou que está ensolarado a semana inteira. E future, né? No futuro, a gente pode fazer a previsão do tempo, né? It will be sunny tomorrow. Estará ensolarado amanhã. Então, vamos ver como é que a gente pode falar sobre essas temperaturas. Então, eu poderia perguntar, what's the temperature? Qual é a temperatura? Aí eu poderia dizer, então, informando, né, os graus, dizer, então, it is 20 degrees, ou seja, está 20 graus. Or, it is minus 10 degrees, está menos 10 graus. E aí a gente estaria considerando, provavelmente, graus Celsius, né? Que é a medida de temperatura que a gente usa até aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos, eles graduam a temperatura em Fahrenheit. E aí, então, às vezes a gente vê em filme, né, e lê em algum texto, que tem lá a temperatura, sei lá, 200 e sei lá quanto, né, 212 graus, por exemplo, em Fahrenheit. Então, não são 212 graus Celsius, que é uma temperatura absurda, tá? Bom, então aqui nós temos um termômetrozinho marcando e as palavrinhas para descrever a nossa temperatura, variando aqui do hot, que é bem quente, e decaindo aqui, né, até o freezing, que é congelante. Então, nós temos aqui o hot, olha, quase lá em 40 graus, uma temperatura ambiente, é muito calor, né? E aí, nós temos aqui depois o warm, que seria uma temperatura agradável, cool, que é fresco, né? Chilly, que é bem friozinho, e aí depois, ó, cold, que já é bem frio, né? Muito frio, e freezing, que é muito frio e congelante, que já é, olha, abaixo de 0 graus Celsius, né? Do lado de cá, a gente tem a temperatura em Fahrenheit, tá vendo, ó? Então, 40 graus, né? Seria mais ou menos 100 Fahrenheit, né? Aproximadamente. Então, a gente consegue mais ou menos olhar aqui por esse termômetro a comparação, né? Entre Celsius e Fahrenheit. Bom, então, when we talk about the temperature, we can use it is or it was. Quando a gente fala sobre temperatura, a gente pode usar, então, it is para dizer que está, ou it was para dizer que estava, e o adjetivo, né? Nós vimos isso também ainda agora. E se formos falar de como estará a temperatura, it will be. Então, aqui nós temos it is warm today, quero dizer que está quente hoje. It was cold yesterday, estava frio ontem. It will be hot tomorrow. Estará calor amanhã. Now here we have information about temperature. So water freezes at 0 degrees Celsius. Ou seja, a água congela a 0 graus Celsius, o que corresponde a 32 degrees Fahrenheit. Water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius, or 212 degrees Fahrenheit. The normal body temperature is 37 degrees Celsius. Então, a temperatura corporal normal é 37 graus Celsius, or 98.6 degrees Fahrenheit. Now, let's see how we can talk about the weather forecast. Vamos ver como a gente pode falar sobre a previsão do tempo. Então, quando a gente vai falar sobre a previsão, é uma coisa que ainda vai acontecer. It's the future, é no futuro, né? Então, nós vamos usar will para indicar essa previsão futura, né? Então, eu poderia dizer que, por exemplo, olha, on Monday, na segunda-feira. What's the weather forecast for Monday? Qual é a previsão do tempo para segunda-feira? I can say it will be stormy on Monday. Vai estar com tempestade na segunda-feira. What's the weather forecast for Tuesday? Qual é a previsão do tempo para terça-feira, para Tuesday? It will be rainy on Tuesday. Estará chuvoso, né, na terça-feira. What's the weather forecast for Wednesday? Qual é a previsão do tempo para quarta-feira? It will be partly cloudy. Vai estar parcialmente nublado na quarta-feira. What's the weather forecast for Thursday? Qual é a previsão do tempo para quinta-feira? It will be sunny on Thursday. And what's the weather forecast for Friday? It will be cloudy on Friday. Estará nublado na sexta-feira. So try to relate
these words to your reality. Tentem relacionar essas palavrinhas à realidade de vocês, né? Observem o tempo, pensem como é que está, quais palavras a gente poderia usar para descrever o clima. Okay? That's the way we learn vocabulary better. É assim que a gente aprende melhor o vocabulário, né? Adequando a nossa realidade. That's it, guys. Thank you for watching. Bye bye.